êxito em todas as coisas, você vai ter que fazer como homens de Deus fizeram. Colocaram Deus em primeiro lugar. Por isso o título da mensagem de hoje, no primeiro culto de Santa Ceia de 2025, no culto das primícias, é primeiro Deus. Senão não faz sentido a nossa reunião nesse lugar. Senão não faz sentido nós não termos mais lugar. Se você está sentando e pegando somente o que é bom para ti, somente o que tu acha que vai servir para ti, você tem que pegar tudo que é proposto e servido através dessa mensagem que está nesse livro para a sua vida. Do contrário, você vai ter meia vida e meia vida não vale. Você precisa entrar com a convicção de que todas as coisas que Cristo manda você fazer, elas devem ser aplicadas para o seu bem. Você precisa de Cristo. Você precisa de Jesus. É você que veio até este lugar. E eu não sei se você aprendeu errado em algum lugar, que talvez diga, vai e pega só o que te serve. Não, aqui, falando-se de Bíblia, tudo tem que me servir. Quem pode dizer um amém por causa disso? Mas isso é uma chave que tem que ser virada dentro de você. Isso é algo que você tem que primeiro sondar as suas intenções e entender se você está querendo isso ou não. Você precisa fazer algo para que isso se torne uma realidade, e não entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu preciso fazer algumas perguntas aqui hoje. Quem aqui acredita que Deus tem a melhor resposta? Que Deus tem a melhor direção? Quem é que acredita que Deus tem o melhor projeto para a tua vida, melhor do que o teu projeto? E a última, quem quer viver esse projeto que Deus tem para a sua vida? Para isso acontecer, você vai ter que colocar Deus em primeiro lugar. Para isso acontecer de verdade, você vai ter que colocar Deus em primeiro lugar. Porque voltando ao princípio de que Deus te criou para algo específico, amém? Se Ele te criou para algo específico, você vai ter que se relacionar com Ele para saber o que Ele quer para a tua vida. Por isso, Ele precisa estar em primeiro na tua vida. Você não pode se mover pensando, eu vou fazer porque eu estou sentindo vontade de fazer. Você tem que se mover sabendo que Deus que tem que te dar direção para se mover. E parece uma prisão, uma lavagem cerebral. E me perdoe, você que está aqui pela primeira vez, que daqui a pouco está pensando, tu me trouxe para cá para uma lavagem cerebral. Não se trata de uma lavagem cerebral. Mas todo mundo que se reunir, pelo menos dentro desta igreja, vai ouvir deste altar. Ou você pratica a palavra de Deus e vive ela na intenção de viver para Deus, ou então, me desculpe, você está equivocado na sua crença. Nós estamos aqui porque Deus nos criou para executar algo através de nós nessa terra. Quem crê nisso? Hoje eu vou pregar uma mensagem que está no capítulo 6 de Mateus. E você sabe que Mateus 6 é parte do Sermão do Monte. E ali no Sermão do Monte você sabe que Jesus está ensinando. Quem veio aprender com Jesus aqui neste lugar? Ali no capítulo 6, as primeiras conversas que acontecem, elas são as seguintes. Jesus ensinando eles todos sentados aprendendo. Jesus fala o seguinte: quando vocês forem ajudar um necessitado, não fica mostrando para os outros. Você vai ler depois em casa. Quando tu der uma esmola com a mão direita, que a esquerda não saiba. Não fica tentando se aparecer e mostrar para os outros que tu é bonzinho, que tu faz caridade. Caridade não salva ninguém. O que nos salva é a obediência à vontade de Deus. E a gente tem que aprender isso aqui hoje. Não adianta você achar que as pessoas têm que te reconhecer porque tu é bonzinho, por causa das tuas doações. Faça doações porque Deus está mandando você fazer. Faça o que Deus está mandando fazer e não tente impressionar com o que você está fazendo, achando que está sendo bonzinho. E aqui ele está falando e ensinando sobre isso. Primeira parte. Aí cabe ali na segunda parte, fala o seguinte: não queiram parecer espirituais em suas orações. Não vem querer falar bonito, não vem querer mostrar que tu é espiritual. Irmãos, às vezes eu fico pensando que pessoas vão embora dessa casa. E eu sei que pessoas me subestimam por causa da minha transparência. Se eu não sei, eu digo não sei. E aí talvez alguém sentado ali que sabe, pensa, como é que alguém como esse cara que não sabe o que eu sei, vai poder me guiar? Eu te respondo, através de um propósito. Se você está aqui por um propósito, não tem problema. Se você está aqui por outro motivo, por favor, esteja por um propósito. E a gente não tem que parecer. Parecer não funciona, porque em algum momento a máscara derrete. Você tem que ser. Você tem que ser alguém espiritual, alguém de oração. Não tente orar para impressionar, não tente mostrar que você é espiritual. E Jesus continua ensinando no capítulo 6, depois você olha em casa. E fala a última parte antes de entrar onde eu quero. Quando jejuar, não façam para mostrar os seus sacrifícios.
Quando tu estiver jejuando, não fica fazendo cara de que, hoje eu estou fraco, porque eu estou jejuando há 2 dias. Às vezes eu me vejo aqui. Não. Às vezes eu faço umas carinhas de coitadinho para ver se alguém faz um cafezinho para mim e me oferece um pastel. Quer um pastelzinho, pastor? Estou abrindo meu coração, tá? Estou abrindo meu coração, amém? E por que tu vai pregar essa palavra hoje? Eu vou ter que contextualizar ela, tanto biblicamente quanto na minha vida, tá? Essa parte aqui de jejuar em busca de mostrar que sacrifica algo, eu coloquei no meu coração há 2 meses que os 7 primeiros dias do ano eu ficaria aqui na igreja. Eu coloquei no meu coração que os 7 primeiros dias do ano eu ia dormir aqui. No primeiro dia, quando eu vi essa escuridão tudo apagada, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou me largar para minha baia. Eu não vou ficar aqui, tá louco? Ainda bem que eu tinha uma família junto comigo. Eu aproveitei o embalo e larguei de Pirelli. Cheguei, arrumei um X no meio do caminho. 2 horas da manhã eu comi um X, cheguei em casa. Ainda bem que ela não falou nada, como quem diz, ué, cadê o mamão? Que ia dormir na igreja, super espiritual. Não, ela simplesmente puxou pro cantinho. O Pedro estava na cama, a Júlia, não me lembro. Peguei e fiz de conta que, esse aqui é meu canto. Peguei no colo, larguei no quarto deles e dormi. Acordei extremamente frustrado no outro dia. Acordei pensando que a minha primícia foi por água abaixo. Acordei pensando que faltava alguma coisa. Acordei pensando que se eu não conseguir dormir os 7 primeiros dias do ano aqui, que fraco homem que eu sou. Como pode alguém que está à frente de algo que Deus está fazendo, que eu julgo relevante, que é essa igreja, como é que eu não consegui sustentar? Eu já fiz tanta coisa, eu sacrifiquei tantas coisas, eu fui tão profundo em tantas áreas. Cara, eu me vejo como uma pessoa de muita coragem. Por que eu não consegui isso, cara? E chegou o primeiro dia, quarta-feira, quinta-feira, eu ainda estava me sentindo. E ontem, durante a mensagem, ontem foi a mensagem do Douglas. Ontem na mensagem do Douglas, Deus terminou de me curar, porque eu vim num processo de cura dolorido, porque o juiz dentro de mim, quando me olhava no espelho, dizia, tu não consegue, tu é um fraco, tu não é um cara de palavra, tu não conseguiu sustentar algo para Deus. E se tem uma coisa que eu não gosto, que fica indicando comigo, meu, e nem eu podia fazer nada contra mim mesmo. Agora eu buguei a mente de uns aí, os caras vão cutucar um outro assim, esse cara é louco, meu. Mas tu já vai entender. É que às vezes, nós estamos pegando projetos nossos, que nós julgamos que vai ser bom para nós, colocamos uma assinatura de Deus e dizemos que Deus nos mandou. Nós presumimos que se nós jejuarmos mais, nós vamos ter mais poder, e tendo esse mais poder, nós vamos levitar, e levitando as pessoas vão apontar para nós e vão dizer, olha, ele levita. Nós acreditamos que mergulhando mais, que lendo mais, que jejuando mais, que dormindo na igreja 7 dias, ou virando uma cambalhota para trás, a gente vai conseguir alguma coisa que no final das contas vai nos beneficiar. E se você prestou atenção comigo nesse Sermão do Monte, do capítulo 6, Jesus está falando algumas coisas que os homens estão fazendo em nome de Deus, mas estão querendo ser visto. Quando tu der uma esmola, que a tua mão direita não saiba. Quando tu for orar, não fica querendo orar bonito para chamar atenção. E quando tu jejuar, não fica tentando parecer espiritual. Quando tu for viver uma vida de verdade comigo, viva somente para mim, mais nada. Viva comigo, cara. Tu não precisa ficar mostrando nada para ninguém, tu não precisa ficar provando nada para ninguém, tu não tem que ficar tentando impressionar ninguém. E eu, macaco velho, 43 anos de idade, 16 anos de fé e 6 de pastor, estava querendo dormir porque eu me senti que algo novo ia acontecer sobre a minha vida. Aconteceu algo novo. O Senhor mostrou o meu coração que ainda precisa ser curado. O Senhor mostrou que tem coisas na minha vida que ainda precisam mudar. E olha que rica oportunidade. Eu falei que eu queria ser diferente em 2025. E Deus me mostra isso logo nos primeiros dias de 2025. Ele me dá a rica
única oportunidade de eu ser sincero comigo mesmo, sincero com as minhas emoções, sincero com o que eu estou sentindo, com o que eu estou pensando, sincero quanto a pedir mudança, sincero. Ele fala: Juliano, por que tu queria dormir os 7 dias? Eu pensei, porque daí eu pensei que a gente ia orar para umas pessoas e as pessoas iam ficar curadas, né, meu? Não tá bom uma casa salva, curada e liberta? Não tá bom um alvo de alcançar uma cidade e um estado? Nosso problema é que nós queremos dizer: Deus, eu quero fazer isso. Quando Deus, posto em primeiro lugar, Ele diz: agora que eu tenho a tua vida, eu quero fazer algo da tua vida. E desculpa, cara, porque tem gente que vai pensar assim: então quer dizer que eu não posso ter sonhos, projetos? Pode, desde que Deus esteja no topo. Quer dizer então que eu não posso almejar algumas coisas? Pode. Quer dizer então que eu não posso almejar minha casa própria aqui no meu bairro, na minha vila que eu sempre sonhei? Pode. Mas se Ele estiver em primeiro e te mandar para a África, o que tu vai fazer com essa casa aqui no teu bairro? Estão conseguindo entender, igreja? Primeiro, Deus. Por quê? Porque senão tu nunca vai viver o que Deus tem para a tua vida. E eu pergunto: alguém aqui quer viver o plano que Deus tem para a tua vida? Então você vai ter que aprender a colocar Ele num lugar privilegiado. Em Mateus 25, Mateus 6, 25, a Bíblia diz o seguinte: por isso vos digo, todo mundo achou? Amém? Mateus 6, 25, amém? Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer, ou pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, elas não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Você acredita que você vale mais do que um passarinho? É tri ter passarinho, tá? É tri. Eu nunca tive, mas tem gente que gosta, chega até na beira da gaiola e começa a subiar. É tri ter passarinho, pode valer 500 conto. Mas tu é mais importante, tu vale mais, amém? Versículo 27, ora qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que é vez de vestir, por que andais ansiosos? Olhais para o lírio do campo, como cresce, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus é assim, veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que havemos de vestir? Pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisai de tudo isso. Até aqui por enquanto. Você disse para mim que Deus tem a melhor direção para a sua vida, amém? Você disse que Deus tem melhores respostas, amém? E também você disse que quer viver o plano de Deus para a tua vida, amém? Bom, com base no que você falou, saiu dos teus lábios, eu quero fazer uma reflexão em cima desse texto que a gente acabou de ler. Essas pessoas estão sentadas aprendendo com Jesus. E aqui nesse momento Jesus está falando para as pessoas não se preocuparem com coisas que nós nos preocupamos de verdade. Sim, nos preocupamos com o que vamos comer, queremos comer bem. Só eu gosto de um vazio com aquela camada de gordura e aquela salada de maionese batida na mão. Domingo, 2 horas da tarde, onde tem um Godzilla no teu estômago, né? Ou, não fique ansioso com o que é a vez de vestir. Vim comprar uma roupa. Qual que o senhor quer? Qualquer uma. É assim que acontece? Não. A gente tem que ficar ali, tendo paciência, enquanto elas ficam olhando e dizendo: não encontrei nada para mim, não tem nada para mim. Nisso eu já estou com os braços cheios de roupa, já pensando: para mim eu encontrei um monte de coisa. Né? Não é assim que a gente vive. A gente procura, a gente escolhe, a gente se preocupa, a gente paga caro, a gente se preocupa em investir. E sim, você não se veste simplesmente porque você gosta de andar bonitinho, bonitinha. No fundo, você, né? Você se veste porque você
gosta de, muitas vezes, as pessoas dizer que legal o teu look. Ah, eu não sou assim. No fundo, meu irmão, vai por mim. E tudo isso gera o quê? Dívida, contas. Tudo isso come um pedaço do nosso tempo, da nossa vida. A gente gasta um pedaço da nossa vida, porque a gente trabalhou para ter aquele recurso, ganhando aquele recurso, gastou um pouco da tua vida, e agora você investiu um pedaço da sua vida em alguma coisa, que talvez você estava até mesmo ansioso para ter. E não é errado você ter as coisas, não é errado ir na Renner, na C&A, na Riachuelo, no Torra Torra, não é errado. Amém? Não é errado você escolher o seu tênis, não é errado. O detalhe é quando Deus é esquecido no meio dessa rotina. O detalhe é quando Deus não é lembrado no meio da sua vida. Aí você está construindo e fazendo coisas segundo o que você acha. E deixa eu te lembrar como é que você chegou aqui. Você chegou aqui com um pacote cheio de decisões erradas, onde você achava que a sua vida não tinha mais jeito. Aí Jesus pegou esse pacote, virou fora, te deu uma nova oportunidade de tomar novas escolhas com Ele, e a sua vida começou a dar certo, a sua vida começou a mudar, a sua vida passou a ser diferente. Amém? Então, Jesus está dizendo aqui para as pessoas, ensinando elas: não fiquem preocupados com o que é a vez, porque agora já fica mais apertado o calçado. Ou seja, não se preocupa vendo os rumores da economia, não se preocupa vendo que os dias são maus, não se preocupa com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de comer, não se preocupa com nada disso, porque o Senhor está te vendo a todo tempo, e Ele não vai te desamparar. Vocês valem muito mais do que a erva do campo que Ele fez e é bonita. Vocês valem muito mais do que os pássaros que estão no céu, que vão para algum lugar e comem de alguma coisa. Vocês são os preciosos do Senhor. E aí você, ouvindo isso, pensa: pastor, não é tu que está com baita de uma fatura no cartão de crédito. Não é tu, pastor, que está passando por um aperto. Não é tu, pastor. Ou até mesmo você nem está passando por aperto, mas daqui a pouco tu está olhando para mim dizendo assim: não concordo. Tudo bem, não precisa concordar. Mas você tem que concordar com uma coisa: se você veio até essa casa, você veio para ouvir o Evangelho, e para ouvir o Evangelho, você vai ouvir a verdade. E ouvindo a verdade, eu tenho uma parte dessa palavra que eu quero dividir contigo. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou com o que havemos de vestir, pois estas coisas os gentios procuram. Ou seja, você que está nessa casa não é mais gentil. Você que está nessa casa não é mais alguém que não conhece Deus. Você que está nessa casa é alguém que conhece Deus, que conhece Jesus. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Ou seja, Deus sabe da tua necessidade, Deus sabe o que tu está precisando. E agora vem a cereja do bolo: mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas na sua vida. Eu sei que tu tem planos, projetos e sonhos. Eu sei, cara, e não é errado você ter. Mas se tu decidir nessa noite buscar Deus em primeiro lugar, eu torno a falar o que eu falei um dia, que eu ouvi alguém falando: você não precisa lançar a rede de dentro do barco. O peixe pula dentro da rede, dentro do teu barco. Se você colocar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, não se preocupe, meu irmão ou minha irmã, você não vai entender como Deus está trabalhando, mas Deus vai estar trabalhando na vida daquela pessoa que você ama. Você não vai entender o que Deus está fazendo, mas Deus vai estar fazendo algo que você sabe que precisa ser feito. Quando você coloca o reino dos céus e a justiça de Deus em primeiro lugar, quando você busca em primeiro lugar esse reino e essa justiça, irmãos, você começa a viver de milagre dia após dia, porque vai ter sementes que você não plantou, mas Deus vai fazer questão de você colher. Quem crê nisso? Mas o que é o reino, pastor? Como assim buscar o reino se eu não vejo um castelo, se eu não vejo uma ponte, se eu não vejo uma torre, se eu não vejo cavaleiros, se eu não vejo coroa? O que é, pastor, buscar em primeiro o reino? O primeiro reino significa o governo de Deus total sobre a sua vida. Eu pergunto para você nessa noite: Deus governa totalmente a tua vida? Ou você ainda continua tomando decisões baseadas no que você acha, ao invés de perguntar para Deus? Buscar esse reino significa mergulhar nessa mensagem, nessa palavra, entender esse estatuto. E Deus dirigir os teus passos segundo a Bíblia, e não segundo o que tu acha. As rodinhas que você estiver não vão ditar: está todo mundo fazendo, eu vou fazer, não tem nada demais. Não, você não vai fazer, porque o reino dos céus está sobre a sua vida.
Você não vai ser como todo mundo, porque o reino está exercendo governo sobre a sua vida. É assim que crentes se destacam. É assim que pessoas veem. Não é o teu evangeliquez, irmãos. Não é nós falar bênção, varão, glória a Deus, amém, bênção. Não é assim que as pessoas vão ver que tu é crente. É quando elas olhar o governo de Jesus sobre a sua vida. Quando elas olhar você dizendo não para coisas que Jesus diria não. Quando elas olhar você vivendo como Jesus manda você viver. E isso é difícil. Isso é complicado, porque tu vai ter pessoas que Jesus vai dizer, tu vai ter que perdoar. E tu vai dizer, não quero. Não quero perdoar. Eu não quero estar perto, eu não quero saber. E Jesus vai dizer, se tu quer o meu reino, eu mando. Quem está disposto a viver desse jeito com Deus aqui? Tu vai ter que se submeter, mas eu estou certo. Mas eu não quero. Mas eu estou te mandando, é o meu governo sobre a sua vida. Buscar esse reino significa, cara, uma ordem do céu é lei para você na terra. Buscar esse reino significa a direção que ele aponta, você vai. Se ele te manda para uma batalha, você vai por amor a ele, entregando a sua vida. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu vou ter que tocar nesse assunto porque é bem delicado, mas eu vou ter que tocar. Assisti um vídeo de uma pregadora famosa que dizia que papo bobo é esse? De é ele que eu estou gastando a minha vida. Onde já se viu? Na minha vida com Deus eu computo muito mais bênção e muito mais vitória do que derrota. Como assim eu estou gastando a minha vida? Eu estou gastando a minha. Porque nesse momento eu queria estar no aniversário do meu pai na praia. Porque eu estou há 7 dias aqui obedecendo uma ordem de Deus. Porque tem um monte de coisa que eu gostaria de fazer com a minha família, um monte de lugares que eu gostaria de ir, tem um monte de sonhos que eu tenho, que eu estou abrindo mão por causa dele, e eu estou gastando a minha vida. E eu não quero falar mal da irmã, porque é uma bênção, me alimenta através dela. Mas eu, muitas vezes, estou pegando o cachê, e tá em um monte de testemunho, eu pego o que Deus me dá lá fora para colocar aqui dentro. É fácil ela dizer isso daí, quando para ela ir pregar é 46 mil reais que eu pago para ela. Uma canção que está fazendo pessoas refletir, aí vem um hater tentar desconstruir. Tem pessoas que não tinham entendido o entregar sua vida para Deus até essa canção. A partir do momento que começaram a ouvir essa canção, começaram a entender que tem que entregar mais da sua vida. E está cheio de gente que virou uma chave na sua vida por causa dessa canção. E agora as pessoas vão dizer que não estão. Eu estou entregando a minha vida ao Senhor. Era mais fácil ser vendedor das Casas Bahia ou voltar a ser motoboy. As coisas que a gente passa, as tempestades que a gente vive, muitas vezes os problemas que a gente leva para dentro de casa, as faíscas que saem entre nós, as apunhaladas pelas costas, as falas pelas nossas costas que a gente não pode revidar, fazem a gente morrer. Porque o velho homem ia tirar a cara, e a gente morre por amor a ele. Eu estou gastando a minha vida, porque há um governo do céu sobre mim e sobre a minha vida. Eu sei que os meus amigos muitas vezes se escandalizam comigo, com as coisas que saem dos meus lábios quando eu desabafo. Eu sei que tem pessoas que olham o que eu falo e pensam assim, isso não é atitude, isso não é fala de homem de Deus. Mas no fim, eu sou como aquele filho que o pai manda trabalhar e ele diz, não vou, mas vai. Muitas vezes eu penso, quero fazer e falo o que vou fazer, mas eu não faço por amor a ele, nada mais me impede que não seja ele. Vocês estão entendendo? Esse é o governo que o Senhor quer exercer sobre a sua vida. Agora, se você é o filho que diz, eu vou fazer, mas não está fazendo, me perdoe. Você está enganando a si próprio. Se você aqui dentro levanta a mão, dá glória a Deus, diz amém, diz, é isso pastor, é isso que tu está pregando, e sai por aquela porta, nas mesas que tu sentam, nos lugares que tu vai, tu faz o oposto de Cristo, me perdoe. Você está errado. Ele não está em primeiro lugar na sua vida. Se você não teme Ele, se você não tem medo do que você está plantando, sabendo que está plantando o oposto do que Ele te pede, me perdoe. Ele está em último lugar na tua vida. Às vezes a nossa transparência acaba descredibilizando quem nós somos. Eu falo errado, eu pretendo falar certo. Eu pretendo ter uma boa eloquência, eu pretendo ser corrigido para não errar coisas simples. Mas o principal, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para viver o projeto que Ele tem para a minha vida. Esse é o governo. Esse é o reino sobre mim. Esse é o reino. E o que é a justiça? A justiça é viver da forma que Deus manda. Toda a lei de Deus é válida para a tua vida. Então eu estou dando uma chave, eu já estou terminando já, amém?
Eu estou entregando uma chave para você. Quer ser bem sucedido? Nos primeiros 5 dias de 2025 eu estou te entregando uma chave. Quer dar certo, ser bem sucedido, mudar a tua vida e a tua história no decorrer de 2025? Busque em primeiro lugar o reino, o governo dele, a vontade dele, o que ele quer para a sua vida. O reino e a sua justiça. Queira viver toda a lei que Deus manda você viver. E sabe o que ele diz depois disso? Se você fizer isso, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Se você colocar ele em primeiro lugar, na hora que você for tomar uma decisão, for fazer alguma coisa, e se preocupar com o que Deus acha, ou o que deve ou não fazer, o próprio Espírito vai falar: não é tempo de fazer isso. Não é hora de dar esse passo, é o momento. Não é por aí que você tem que ir. Pede perdão, volta atrás, se arrepende. E aí você vai construindo uma estrada edificada na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, buscar Ele em primeiro lugar significa você está cheio de projetos e planos, e está cheio de pessoas ao seu redor que talvez jogaram areia, jogaram pedra, colocaram dificuldades no meio do teu caminho. Quando você está buscando Ele em primeiro lugar e a sua justiça, você não está olhando para quem está tentando te parar, para quem está te apontando, para quem está te denegrindo, para quem está tentando te destruir. Se você colocou Ele em primeiro lugar, tudo isso faz parte do projeto. Você vai superar tudo isso e você vai chegar no lugar que Ele tem para a tua vida. Não é um homem que te para, é Deus que te coloca nesse lugar. É Deus que te leva até esse lugar. Se você colocar Ele em primeiro lugar e a sua justiça, as coisas que aconteceram ao teu redor, no meio do teu caminho, as coisas que acontecer contigo, você vai sentir dor, você vai lamentar, você é homem, é humano, você vai sentir um peso sobre a sua vida, mas colocando Ele em primeiro lugar, você vai saber e vai lembrar que Ele está no total controle de todas as coisas. Você não vai querer parar, você não vai querer desistir, você não vai se acovardar, porque Ele está em primeiro lugar na tua vida. A direção que você está indo é Ele que está apontando, o que você está fazendo foi o que Ele mandou. Tudo está de acordo com o plano que Ele tem para a tua vida. E quando você está alinhado com Deus, até o que está dando errado, pode ter certeza que está dando errado aos teus olhos, para Deus faz parte do plano que Ele tem para a tua vida. Colocar Ele em primeiro faz você despertar para coisas que talvez você não despertava, enxergar coisas que talvez você não conseguia enxergar bem. Ou seja, muitas vezes nós achamos que estamos certos, somos os donos da verdade, e criamos a nossa própria teologia, criamos para nós o nosso próprio Deus, o Deus do triunfalismo, o Deus que quer me colocar no lugar alto. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. A gente se vê, quando vê você na bênção, não vai se arrepender. Olha onde é que Deus me colocou, olha o que Deus faz com a gente. Quando você está colocando Ele em primeiro lugar, você não vai se ver como alguém que vai ser exaltado, porque os humilhados serão exaltados, porque Deus vai fazer questão de te colocar no lugar que Ele quer colocar. Esse é o lugar certo. Você vai ser como José. Você vai entender que na sua dor, na sua luta e na sua caminhada, Deus tinha um propósito e você foi obediente vivendo Ele. Quando você coloca Deus em primeiro lugar e a sua justiça, o dia que der uma carta de desemprego para você, dizendo você está demitido, você vai dar glória a Deus. Pastor, é fácil tu dizer isso quando tu está empregado. E se vem uma nova pandemia, como é que fica? Para a rodinha aqui girar são 40 conto. Quase tudo no nome, se não está no meu nome, está no nome da minha sogra. Eu não estou esperando uma pandemia me parar, eu estou esperando uma cidade ser alcançada pelo Evangelho, porque essa é a promessa que eu tenho para a minha vida. Rolou uns rumores ontem sobre algo que está acontecendo na China, né? Na mesma hora, Ed, eu pensei, e agora como é que vai ser se nós tiver que usar máscara de novo, distanciamento de novo? Na mesma hora o Senhor falou para mim, não tem que se preocupar com isso, Juliano. Tem que se preocupar se a minha vontade está sendo feita, porque eu sou provedor da tua vida. Eu sou quem te sustento, eu sou quem te levanto. Se tu me colocar em primeiro lugar, não tenha medo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. Se tu colocar Deus em primeiro lugar, o que você está achando que é desemprego, demissão, é Deus te promovendo para algo melhor que Ele tem para a tua vida. Se tu colocar Deus em primeiro lugar, quem te abandonou não sabe que perdeu. Se tu colocar Deus em primeiro lugar, quem te vira as costas porque agora tu é crente, um dia vai bater na tua porta e vai te perguntar, quais os dias de culto na tua igreja? Por quê? Porque eu tenho visto um Deus te sustentar nesses dias, visto Deus na tua vida. Quem coloca Deus em primeiro lugar pode chorar. O choro dura uma noite, mas a alegria
venham ao amanhecer. Isso é promessa. Quem coloca Deus em primeiro lugar, chora nos braços dele. Quem coloca Deus no primeiro lugar é consolado por ele. Quem coloca Deus em primeiro lugar sabe que por mais dolorido que esteja sendo, você está caminhando em direção à promessa. E lá no final, na promessa, tudo vai ser perfeito para a honra e glória do nome dele. Quem coloca Deus em primeiro lugar está vivendo a primícia de verdade. Não adianta nada nós nos envolver com 7 dias, 7 primeiros dias do ano dentro da igreja, se Deus não estiver em primeiro no resto do ano das nossas vidas. E aí eu pergunto para você: você tem planos, você tem projetos, esses planos e projetos, muitos custam algo. Vai custar, nem que você tenha que ir a pé, vai custar a sola do teu sapato. Esses planos e projetos que você tem, talvez de adquirir coisas, ou talvez chegar em lugares, vai te custar alguma coisa. Tempo. Vai te custar a borracha do teu tênis. Então, tudo isso vai gerar uma corrida, vai gerar um custo, vai gerar algo que você vai ficar ansioso para alcançar. Agora, se você fizer uma única coisa no resto desse ano, em primeiro lugar, todas as coisas que você precisa virão diretamente para a tua mão, exatamente do jeito que Deus quer, exatamente como Deus tem para a tua vida. E o que é? É você dobrar o teu joelho e perguntar para Deus: Senhor, o que Tu quer fazer da minha vida a partir de hoje? O que Tu tens para mim, Senhor? O que Tu quer fazer através de mim? O que Tu quer fazer em mim, por mim? O que Tu quer fazer de mim? Senhor, eu estou disponível. Porque eu entendi que quando eu fui gerado por Ti para algo específico. Me perdoa, Pai, se eu peguei a vida que Tu me deu, se eu peguei as coisas que Tu me deu, se eu peguei os dons e os talentos que Tu me deu, e eu estou tentando construir algo para mim, se eu estou tentando ser visto, se eu estou tentando orar bonito para mostrar que eu sei orar, se eu estou tentando pregar bonito para mostrar que eu sei pregar, me perdoa, Pai. Eu quero em primeiro lugar a Tua vontade, não me interessa se Tu quer que eu seja pregador, ou Tu quer que eu seja o cara que fica em outro lugar, não me interessa onde Tu vai me colocar, Senhor, eu quero em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça, ou seja, o Teu reino, o Teu governo. Eu quero viver toda a Tua lei todos os dias da minha vida, Senhor. Uma casa com 350 pessoas, cheio de glória a Deus, não vai valer nada se você levantar daqui e amanhã esquecer isso. Se você não colocar Deus em primeiro, Deus primeiro, você vai continuar vivendo essa vida de incertezas o resto dos teus dias. Se você colocar Deus em primeiro, você não precisa se preocupar com mais nenhum dos teus dias.